Domingo, dia 5 de julho, oitavas de final na Copa do Mundo, Brasil e Noruega. Você já sabe o placar, 2-1. E sabe o pior? Não foi surpresa de time pequeno pegando um dia inspirado, foi Henry Haaland, resolvendo sozinho aos 34 e aos 44 minutos do segundo tempo, depois de passar 70, 80 minutos quase invisível em campo, bem marcado, sem espaço nenhum. Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo, Endrick livre na cara do gol, chutou para fora no segundo, Neymar provavelmente na despedida dele de Copas do Mundo, só descontou de pênalti nos acréscimos quando já não adiantava mais nada. 5 jogos contra a Noruega, 3 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória, nenhuma. Em 2030, o pentacampeão vai completar 28 anos sem taça, o maior jejum da própria história. 11 da noite daquele domingo, o grupo da família no WhatsApp tinha 47 mensagens, áudio do seu tio, print de meme, o melhor não abrir em caixa alta. Você abriu assim mesmo e sentiu aquela mistura estranha, raiva, vergonha e uma vontadezinha incômoda de fechar o aplicativo. Eu conheço essa sensação não só pelo futebol, pela mesma vergonha de um tamanho diferente. Toda vez que eu adiava abrir o extrato do banco, foi só quando entendi por que o Brasil não vence a Noruega há 5 jogos que eu entendi porque eu continuava perdendo pro meu próprio mês. Agora troca de tela, não é jogo de verdade, é um mangá, é Block, é um mangá de futebol, mas futebol é meio um pretexto para essa obra, mas enfim. Capítulo 353, um grupo de jovens japoneses escolhidos a dedo, treinados no limite, cada um se achando o mais talentoso da sala. Eles entram na competição mundial, cheios de si, na Copa Sub-20. E aí a ficha cai. Eles olham para o cenário global e escutam pela primeira vez uma coisa que ninguém tinha dito antes. Eles não são especiais por decreto. São só um bando de jovens talentosos, desorganizados, no meio de gigantes que resolveram esse problema há anos. E eles não têm escudo, não têm história, não têm estrela nenhuma protegendo ninguém ali dentro. Só o jogo de agora. E é exatamente nesse choque, não quando eles se acham demais, mas quando finalmente se acham de menos, que a virada de chave acontece. Guarda essa frase porque o vídeo inteiro gira em torno dela. O sucesso passado é consequência, nunca é um destino. Pentacampeonato não joga a próxima partida. O diploma não paga o boleto desse mês. Currículo bonito não te livra de ser demitido se você parou de evoluir. Título é fotografia. Evolução é filme. E a maioria de nós, talentosos, inteligentes, cheios de potencial, vive admirando a foto enquanto o filme continua rodando sem a gente dentro dele. Vamos entender o Brasil primeiro, porque o diagnóstico dele é o seu diagnóstico. Seleção não perdeu domingo por falta de talento. Individualmente, tem jogador melhor que a maioria dos noruegueses em campo. Perdeu porque jogou desfocada, um pênalti desperdiçado, uma chance clara mandada para fora, um gol de honra que só saiu quando o jogo já estava definido, pendente de um lampejo individual, esperando que o nome na camisa resolvesse que só organização resolve. Isso tem nome, ancoragem de status. É simples, quando o cérebro se percebe numa posição de superioridade herdada, ele relaxa. Para de calcular risco, começa a agir como se o adversário devesse respeito só pelo escudo e não pelo que vai ser produzido em campo, agora nos 90 minutos que importa. Vamos trocar a seleção brasileira por você. Isso mesmo. Quantas vezes você relaxou porque já tinha um diploma bom? Ou quantas vezes você não estudou aquele assunto porque já era o mais experiente da sala? Quantas vezes você deixou o dinheiro parado sem gerar nada porque afinal já tinha conquistado aquele salário? Então a camisa não joga sozinha e o seu currículo passado não paga as suas contas de amanhã. Antes de eu te levar para o Japão fictício de Bullock, olha pro norueguês de carne e osso que calou o Brasil inteiro
há 3 dias. Henry Haaland não é reserva de seleção pequena escondendo um time fraco. É um dos melhores atacantes do mundo, artilheiro do Manchester City, com mais de 60 gols em pouco mais de 50 jogos pela própria seleção. Ele tinha todo o direito de jogar irritado, de reclamar de bola, de cobrar o time. Ele não jogou assim. Ele ficou 70, 80 minutos quase invisível, marcado de perto, sem espaço, sem fazer média nenhuma. Quando a brecha apareceu aos 34 minutos do segundo tempo, ele não desperdiçou, resolveu o jogo em 10 minutos. Isso não é sorte, é o retrato exato do que eu chamo de talento organizado, humildade suficiente para esperar o momento certo, preparo suficiente para não desperdiçar esse momento quando ele chega. Guarda essa imagem, porque é exatamente isso que um mangá japonês tentou te ensinar anos antes desse jogo acontecer de verdade. Que coisa doida, hein? Volta pro mangá. Porque Haaland, que você acabou de ver, é na prática um Isagi de carne e osso. Isagi Yoichi não tem o melhor físico do elenco, não tem o chute mais forte, não tem o drible mais bonito. Só que ele domina o campo de um jeito que nenhum dos prodígios ao redor dele consegue. Mas por quê? Porque ele para de tentar ser o mais talentoso da sala e começa a organizar o caos ao redor dele. Ele mapeia, calcula espaços vazios, entende onde cada peça se encaixa. Inclusive, mesmo quando isso significa aceitar que, naquele momento, ele é inferior em atributos. Essa é a epifania do capítulo 353. Aceitar a própria pequenez dentro de um cenário maior é o primeiro passo para a grandeza de verdade. Não é humildade postista de post motivacional, é estratégia fria. Enquanto os outros gastam energia defendendo o ego, Isaki gasta energia estudando o jogo. Exatamente como Haaland gastou 70 minutos estudando o jogo em vez de reclamar dele. Isso vira o que eu chamo de talento organizado. A diferença entre ter potencial e ter resultado. O Brasil atual e o Japão pré-Blue Lock sofrem exatamente da mesma doença. Potencial em excesso, método em falta. E se você acha que esse vídeo é sobre futebol, pensa na última vez que você abriu o extrato do banco, tarde da noite, com aquela vontadezinha de fechar o aplicativo. Pensa na última vez que você disse, eu já sei disso sobre um assunto que na real você só conhece por alto. O jogo de hoje é o mesmo. Seja em campo ou na sua tela, existe um conceito da psicologia do desenvolvimento que explica isso tudo. Mindset fixo versus mindset de crescimento. Quem se acha grande, para de aprender. Talento vira identidade, questionar o talento vira ameaça existencial. Se sabe pequeno diante do jogo, estuda o jogo todo santo dia, como a Haaland fez durante 70 minutos calado. Deixa eu te apresentar o Marcelo. Não existe mais. Você já conheceu alguém assim? Marcelo recebeu uma herança pequena do pai. Primeira coisa que fez, de carro. Segunda coisa, postou a chave no story. Um ano depois, o dinheiro tinha sumido, o carro tinha desvalorizado e o Marcelo continuava exatamente no mesmo salário de antes. Ele não gastou mal por burrice, gastou mal porque, por um instante, se sentiu grande. Quem se sente grande para de perguntar, e agora, o que eu faço? Ele viveu do passado financeiro, cedo ou tarde, acaba. Isso vale para a produtividade também. Existe um conceito que eu chamo de começar do zero. Todos os dias, produtividade real não acumula juros automáticos só porque você foi produtivo semana passada ou o relatório de ontem não resolve a crise de hoje. Isso não é só a gente. A empresa inteira quebra por isso. Kodak inventou a câmera digital antes de qualquer concorrente e enterrou a sua própria invenção porque estava confortável demais no império do filme fotográfico. Nokia dominou o mundo inteiro com o celular, travou no próprio sucesso, enquanto o mercado reorganizava o jogo ao redor dela. Não perderam por falta de talento, dinheiro ou gente inteligente, perderam porque eram as favoritas e a favorita relaxa. Foi exatamente isso que a Noruega fez com o Brasil naquele domingo. Não venceu por falta de estrela. Tinha uma das maiores do mundo em campo, venceu porque a estrela dele serviu ao sistema, em vez de
virar desculpa para o sistema não existir. Se você chegou até aqui achando que essa conversa é só para quem já venceu e estagnou, deixa eu te mostrar o outro lado. Se você ainda não conquistou o que queria, se sente que está começando do zero, sem rede, sem herança, sem currículo de peso, isso não é uma fraqueza, é a sua maior vantagem competitiva. Você não tem anestesia nenhuma, não tem status para defender, enxerga o jogo exatamente como ele é, sem o filtro confortável da própria reputação. Isaac não venceu porque tinha mais. Venceu porque tinha fome de quem sabe que está aí embaixo. Haaland não jogou irritado porque não precisava provar nada pro placar. Ele só precisava estar pronto quando o placar precisasse dele. Favoritismo é a anestesia que o ego usa para você não perceber que está parando de evoluir. Quem não tem favoritismo nenhum, não tem anestesia e dói. Mas dor é informação, e informação organizada vira estratégia. Então, como você sai do time Brasil e entra pro Isaac? 3 movimentos e nenhum complicado. O primeiro deles seria que você tem que mapear suas fraquezas antes que o mercado mapeie por você. Pega uma folha, escreve com honestidade, brutal, onde você está desorganizado. Hábito, dinheiro, rotina, o que for. Segundo, destrua o orgulho de ontem. Toda conquista antiga precisa virar combustível, não travesseiro. E terceiro, construa rotina antes de esperar motivação. Talento desorganizado depende de inspiração. Talento organizado depende de sistema. Sistema funciona até nos dias ruins. Motivação não. Não é sobre ser o mais talentoso da sala, é sobre ser o mais organizado dentro do caos e ninguém mais quer enxergar. Em um mundo de gigantes, o talento desorganizado é só um alvo mais fácil. O sucesso não é um lugar onde você chega e senta. É um processo que você precisa merecer todos os dias, do zero. Isaac teve o momento dele no mangá. Haaland teve dele em 10 minutos reais, no domingo de julho. E qual vai ser o seu? Então, sem se enganar, hoje no seu jogo, carreira, dinheiro, rotina, você é o Brasil daquele domingo, pesado pelo passado? Ou é o Haaland, calado, preparado, esperando os minutos certos? Conta aqui embaixo com honestidade. Espero que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.